Quando um coração tem um entendimento espiritual, irmãos, aquele coração caminha na contramão da maioria. A maioria vem descendo ladeira abaixo com seus pensamentos, correndo atrás do ouro, da prata, entendeu? Tentando se defender, mas tem um grupo, uma ou mais pessoas que estão na contramão, que estão subindo, estão conduzindo o canto, estão exaltando ao Senhor, estão entendendo aquele momento, não estão perdendo tempo com as coisas da terra, estão exatamente caminhando, conduzindo o canto, estão exatamente conduzindo o ritmo, ou seja, quem está naquela casa, quem está naquela igreja, quem está naquele grupo, sabe para onde está indo. Não ficam perdidos assim, e agora? Que campanha vem agora? Irmãos, a campanha é Jesus, a campanha é boca no pó, a campanha é confissão de pecados, a campanha é arrependimento, a campanha é clamar, ora vem, Senhor Jesus. Amém, queridos? 1 Crônicas, capítulo 15, verso 11. Antes de ler o texto, irmãos, semana passada eu compartilhei com os irmãos 2 registros da palavra de Deus. Efésios 4:30, Efésios 5:18. Efésios 4:30 diz, não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual vocês estão selados para o dia da redenção. Existe o selo do Espírito, porque todo nascido de novo é propriedade do Senhor. Está escrito em Efésios. Mas Efésios 4:30 diz isso. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, porque existe um selo em vocês. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Aí em Efésios 5:18, nós encontramos, e não vos embriagueis com vinho, do qual há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Aí eu disse para os irmãos, vidas nascidas de novo, ou estão em Efésios 4:30, ou estão em Efésios 5:18. Estando em Efésios 4:30, existe confusão, existe um entristecer do Espírito Santo, não consegue ter a visão de Deus, não consegue detectar que existem situações estranhas, contexto do inferno dentro da própria casa, não consegue enxergar. Aí eu citei Atos 28, que aquela víbora estava ali, ela estava ali, e ela só foi despertada e destruída pelo fogo. Ou seja, o fogo a despertou e o fogo a destruiu. Aí eu disse para os irmãos que Efésios 5:18 vai fazer com que a gente caminhe numa nova, numa dimensão, é uma caminhada nova, diferente, cheia de graça, direção do céu, momentos em que choramos, momentos em que enfrentamos adversidades, mas o Senhor trazendo a palavra, o Senhor renovando as nossas forças, e nada, nenhuma ferramenta do inferno vai prosperar, Efésios 5:18, porque existe um rio de Deus fluindo nos nossos corações, e a gente vai enxergando o que não enxergávamos mais, e nós vamos tendo discernimento, que é o que falta para muitos de nós, discernimento espiritual. Pegando esse gancho do domingo passado, nós chegamos aqui, e olha o que Davi disse, aqui nesse registro de 1 Crônicas, no capítulo 15, verso 11 em diante. Em seguida, Davi convocou os sacerdotes, Zadok e Abiatar, os levitas, Uriel, e tem todos os nomes aí, ó. E lhes disse, vocês são os chefes das famílias levitas. Vocês e seus companheiros levitas deverão consagrar-se e trazer a arca do Senhor, o Deus de Israel, para o local que preparei para ela. Pelo fato de vocês não terem carregado a arca na primeira vez, a ira do Senhor, o nosso Deus, causou destruição entre nós. Davi está fazendo um alerta, trazendo à memória deles o que tinha acontecido. Nós não o tínhamos consultado sobre como proceder.
Então os sacerdotes e os levitas se consagraram para transportar a arca do Senhor, o Deus de Israel. E os levitas carregaram a arca de Deus, apoiando as varas da arca sobre os ombros, conforme Moisés tinha ordenado. Ou seja, já havia uma ordenança sobre isso, de acordo com a palavra do Senhor. Davi também ordenou aos líderes dos levitas que encarregassem os músicos que havia entre eles de cantar músicas alegres, acompanhados por instrumentos musicais, liras, harpas e símbolos sonoros. E o texto vai mostrar mais à frente, irmãos, que a arca, que ela vai chegar em Jerusalém. Mas lá atrás tinha acontecido uma tragédia. E essa tragédia, o que nos ensina, irmãos? Uzá, o texto diz que ele foi fulminado por Deus no serviço de Deus. Ou seja, se nós não estivermos, e é um mandamento em Efésios 5,18, irmãos, nosso coração vai estar gelado e a gente fica dentro da igreja, e quanto jugo existe dentro da igreja, numa visão geral, quanto peso existe dentro das igrejas, sobre as pessoas, quanta manipulação existe dentro das igrejas, sobre as pessoas. Então as pessoas muitas vezes abandonam a sua família, eu estou na igreja, e ali, irmãos, a pessoa está definhando, e ela está ocupada tanto com a obra, naquele ativismo, mas está longe do dono da obra. Isso é uma tragédia. O que Uzá fez, irmãos? Uzá foi segurar a arca, porque os bois tropeçaram, a arca ela ia cair. Ele foi para segurar e ele morreu fulminado no serviço. Então, por isso, irmãos, que eu já disse aqui, a comunidade de Jesus, irmãos, é leveza, é graça. Aliás, o nosso mestre disse, o que ele disse, irmãos? Venham a mim, todos vocês que estão cansados e oprimidos. A gente usa essa palavra lá para a pessoa, né, que estamos evangelizando, sim, é verdade. Mas essa palavra, irmãos, serve para mim e serve para você, para nós todos. Venham a mim todos vocês que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. E vocês vão aprender comigo, Jesus disse. Comigo, porque sou manso e humilde de coração. E o que mais Jesus disse nessa palavra? E vocês vão encontrar o que, irmãos? Descanso para as vossas almas. O que acontece numa casa nesse exato momento, ou de repente lá é madrugada, mas amanhã vai acontecer, numa casa onde a família da fé reúne, irmãos, eles todos vêm abrasados, com as suas roupinhas simples, muito frio, em certos cantos muito frio, pisando em neve, afundando o pezinho, mas eles chegam naquela reunião secreta e todos estão incendiados. Irmãos, naquela reunião não tem cobrança, não tem peso, não tem dedo em risco, não tem nada disso, porque Jesus governa aquela comunidade. E o que nós precisamos é do governo de Cristo na nossa vida, na vida da igreja. Então muitas pessoas estão morrendo espiritualmente e até chegam, né, ao extremo. Alguma coisa acontece, morre até fisicamente, naquele ativismo, naquele peso. Eu jejuo mais, porque eu tenho que jejuar mais, porque aquele ar de santidade, entendeu, irmãos? E parece que o paletó está cheio de unção. Irmãos, comunidade de Jesus não é nada disso. Comunidade de Jesus é amor, é perdão, é graça, é se identificar com o dono da igreja, que é o cabeça da igreja. E quem é o cabeça da igreja? Jesus. E Ele está presente aqui nessa noite. Ele é lindo, Ele é maravilhoso. Eu fico pensando, irmão, aquelas crianças que eram atraídas. Criança fala a verdade. Criança vai no colo de quem ela já se identifica. Elas eram atraídas, elas queriam ir para quem? Jesus. E os discípulos cercando, o que é isso? Não impeçam de vir a mim, não. O reino dos céus pertence a elas. Então sabe o que eu vejo, irmãos?
Jesus beijando, abraçando, trazendo perto da sua barba, do seu cabelo, entendeu? Quantas crianças Jesus abraçou que estão no reino de Deus. Comunidade de Jesus, irmãos, é perdão, é olho no olho, entendeu? É se colocar para ser um canal na vida do irmão, da irmã. Comunidade de Jesus não tem nada a ver com peso. Por isso que nós somos chamados a sermos cheios do Espírito Santo. Que Davi está falando, gente, nós temos um exemplo trágico do que aconteceu. Chamou as pessoas certas para os lugares certos, falou assim, olha, vocês vão se consagrar. O nosso destino é pegar a arca e levar lá para Jerusalém. E tem que ser desse jeito. Os músicos, os instrumentos e tudo preparado de forma minuciosa, porque eles estavam transportando a arca. E a arca simbolizava o que, irmãos? A presença de Deus. Mais para frente, eles realmente chegaram em Jerusalém. Mas dentro dessa linha que nós estamos conversando, irmãos, eu quero ir um pouco mais adiante, você olha aí, por favor. A partir do verso 17, nós temos aqui, os levitas foram escolhendo, temos os nomes, os parentes, né? Vão descendo aqui, irmãos. E de repente, no verso 19, os músicos, temos os nomes também. E eles deviam tocar símbolos de bronze, e nós vemos que cada grupo foi sendo separado, e um grupo um pouco mais abaixo tocar as liras, acompanhando o soprano, e temos mais uns nomes aqui, e aqui que eu chamo a tua atenção, todos os grupos importantes, gente certa no lugar certo. Aí temos uns nomes aqui que eles deveriam tocar as harpas em oitava, marcando o ritmo. Tem uma tradução que diz assim, que eles deviam conduzir o canto em oitava. A mesma nota, só que na parte mais aguda do instrumento. Eu quero chamar a tua atenção, tanto numa tradução na outra, marcando o ritmo. Este grupo tinha a responsabilidade de tocar em oitava, marcando o ritmo, conduzindo o canto. Tem que ter alguém, na minha e na tua casa, que conduz o canto, é uma linguagem espiritual. Tem que ter alguém na minha casa, na tua, ou mais pessoas, o cônjuge, e vai alcançando os filhos, que estejam marcando ritmo. Porque quando tem, irmãos, quando esse grupo marcava o ritmo, conduzia o canto, todos daquele grupo, todo o grupo acompanhava sem erro. Havia uma sincronia, havia uma graça de Deus, mas um grupo era responsável para estar tocando em oitava, e todos estavam atentos, e eles iam marchando, caminhando, e a arca de Deus, e o canto estava sendo entoado, eles estavam conduzindo o canto e marcando o ritmo daquela caminhada. Havia entendimento. Quando um coração tem um entendimento espiritual, irmãos, aquele coração caminha na contramão da maioria. A maioria vem descendo ladeira abaixo com seus pensamentos, correndo atrás do ouro, da prata, entendeu? Tentando se defender, mas tem um grupo, uma ou mais pessoas que estão na contramão, que estão subindo, estão conduzindo o canto, estão exaltando ao Senhor, estão entendendo aquele momento, não estão perdendo tempo com as coisas da terra, estão exatamente caminhando, conduzindo o canto, estão exatamente conduzindo o ritmo, ou seja, quem está naquela casa, quem está naquela igreja, quem está naquele grupo, sabe para onde está indo. Os irmãos estão entendendo o que eu estou falando? Não ficam perdidos assim, e agora? Que campanha vem agora? Irmãos, a campanha é Jesus, a campanha é boca no pó, a campanha é confissão de pecados, a campanha é arrependimento, a campanha é clamar, ora vem, Senhor Jesus. Uma vez que tudo estava certinho, o inimigo não tinha como se infiltrar. Muita gente, e a arca sendo conduzida. Fico pensando, quando eu leio esse texto, irmãos, a apreensão no coração de Davi, entende?
E ele exortou, gente, não sou eu que eu fui chamado para outra coisa. Ó, vocês se consagrem para fazer isso. E vamos. Este grupo vai tocar esse instrumento, esse grupo. E vocês, venham cá, ó. Vocês vão conduzir o ritmo desta caminhada, desta marcha, até a arca chegar em Jerusalém. Vocês vão conduzir o canto. Você vê que fala de soprano, vão tocar em oitava. Irmãos, um lindo coral. Eles estavam todos dentro da caminhada da vontade de Deus. Chegaram no destino. A nossa Canaã espiritual, irmãos, celestial, né? Ela está diante de nós. Muitos queridos já estão lá. Muitos queridos já abraçaram Jesus. E eu e você estamos aqui. Nós precisamos dele, irmãos. Nós precisamos debruçar. Nós precisamos botar a boca no pó. Nós precisamos de conversão diária. Nós precisamos de Jesus. Você entende que você precisa de Jesus? Então a gente nós viemos aqui, irmãos, Deus te trouxe aqui nesta noite. Alguns irmãos não conseguiram chegar. Por isso nós já oramos pedindo que a graça de Deus alcance cada coração. Mas nós viemos aqui nos reunir no nome do Senhor Jesus. Nada de religiosidade, nada de eu tenho que bater cartão, nada, não. Nós viemos aqui e cantamos Yeshua e declaramos tantas maravilhas. Ele está aqui. Você tem certeza que Ele está aqui? Ele está aqui. No invisível dos meus olhos e dos teus, muitas coisas já aconteceram nesta noite. Corações foram abertos para a salvação. Corpos físicos já foram tocados, a cura, o milagre da cura já foi, da cura interior, da cura física, porque Ele está presente aqui. Então nós não temos, irmãos, tempo para ficarmos olhando para trás de jeito nenhum. O texto de Hebreus, corramos a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, deixando o pecado que tenazmente nos assedia, corramos. Ele é a razão da minha vida e da tua vida. Davi muito se alegrou, irmãos. Houve uma alegria que não tem como descrever. Você vai percebendo na leitura do capítulo, e eles foram caminhando. Veja aqui, queridos. Então, irmãos, o ritmo estava sendo marcado. Havia o grupo conduzindo o canto. E o canto era um canto ao Senhor, de glória ao Senhor, e todos estavam alegres, a arca estava sendo transportada, a presença de Deus como deveria ser, e eles foram. E o capítulo 16 diz assim, irmãos, era uma grande festa. O verso 25 ainda diz assim, com grande festa, Davi, as autoridades de Israel, os líderes dos batalhões de 1000 foram buscar a arca da aliança que estava onde? Na casa de Obed-Edom, e lá ele prosperou, irmãos. A arca foi para lá quando aconteceu a tragédia com Uzá. Como Deus havia poupado os levitas que carregavam a arca da aliança do Senhor. Aí houve todo aquele sacrifício e glorificação, e no capítulo 16 eles trouxeram a arca de Deus e a colocaram na tenda que Davi lhe havia preparado. E aí os holocaustos e a nomeação. E aí, irmãos, nós temos o primeiro salmo. O primeiro salmo na Bíblia não é o salmo primeiro da coleção dos 150. É aqui, o salmo de gratidão de Davi. Foi naquele dia que pela primeira vez Davi encarregou Asaf e seus parentes de louvarem ao Senhor com os salmos de gratidão. Eu vou deixar para que você leia na tua casa, ainda hoje, quando começa aqui no verso 8 e vai até o 36, este salmo de Davi, de gratidão. Asaf e seus parentes, louvando ao Senhor com os salmos de gratidão. Deem graças ao Senhor, clamem pelo seu nome, e as maravilhas foram contadas. Lá no verso 36, bendito seja o Senhor, o Deus de Israel, de eternidade a eternidade. Então todo o povo exclamou. A igreja faça essa exclamação aí. Então todo o povo exclamou.
Deixa eu tirar o óculos para escutar melhor. Só foi um ensaio, irmãos. Foi um ensaio. Foi um ensaio. Falar tudo aqui, ó. Faz de conta que é a primeira vez. Na minha tradução, de repente a tradução está diferente. Aqui já tem que dizer assim, irmãos. Então todo o povo exclamou: Amém! Louvado seja o Senhor! Amém! Amém! Louvado seja o Senhor! Mas aqui está diferente. Está diferente, desculpa, está diferente. Eu estou vendo o rostinho de vocês, de interrogação. Então diga assim, Amém! Louvado seja o Senhor! Esse povo viu a glória de Deus, a arca em Jerusalém, e viu que as coisas foram feitas segundo a ordem de Deus. Pastor, o mundo está mal. Sim, irmãos, é cumprimento. As coisas estão difíceis, sim. Tudo vai ficar pior, irmãos. Mas o nosso Deus está no alto e sublime trono. Ele tem o controle de todas as coisas. É Ele que remove reis, estabelece, remove, mata, manda para o pasto, faz vir o entendimento, aí glorifica a Deus, põe de volta. Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Ele que vai cuidar de você, dos teus filhos, dos teus netos, bisnetos, quando você não estiver mais aqui. Eu acredito que vai acontecer antes, mas eu estou dizendo, Ele cuidará da tua descendência. Então a grande pergunta que eu termino é: a tua caminhada está marcando o ritmo para aqueles que estão ao teu lado? A tua caminhada, você tem conduzido o canto de vitória? Eles têm visto Jesus na tua vida e a glória de Deus no teu coração? Ou aqui é uma coisa e lá em casa é um peso? Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Na década de 70, pregador na televisão, e eu vou cantar. Família-chave de oração, Rex Humber, um dos primeiros evangelistas da TV. Estou voltando em 1973, 1974. E eu lá naquela casa que está em pé até hoje, num sofá de plástico vermelho cheio de florzinha. Eu lembro dos detalhes. E começava: alguém aqui quer te ouvir. Cantava em inglês. Senhor, alguém aqui quer teu amor. Senhor, alguém aqui precisa de oração. Alguém aqui quer perdão. Irmãos, a glória de Deus invadia aquela sala, entendeu? E eu ali, e as pessoas sendo tocadas, era um videotape. Deus cura através de videotape, irmãos. Salva através de gravação. Não importa o tempo. E cantava, e o coral continuava. A família-chave de oração no mundo. Cura, libertação. Então alguém aqui precisa te ouvir, Senhor, nesta noite. Alguém aqui precisa do teu amor. Alguém aqui precisa de oração. Alguém aqui precisa de perdão. E Ele está aqui. Só Ele pode fazer. Então vamos marcar o ritmo. Conduzir o canto. Você não tem e eu não temos um canto de vitória? Sim. Em casa, leia esse salmo aqui. Vamos ficar em pé. Levante as tuas mãos. Coloca a tua mão no coração. No coração. Alguém aqui precisa te ouvir, irmão. Essa questão de ritmo é fundamental. Essa questão de entoar o canto é fundamental. É alguém que leva adiante. É alguém que representa aquela casa. De repente, entendeu? Tem mais gente salva. Cônjuge, entendeu? Filhos. Aquela casa não está entregue ao Léo. Não. Ela tem dono. Em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, eu estendo minhas mãos em direção ao teu povo.
Estendo minhas mãos em direção a cada coração, porque alguém aqui quer te ouvir, precisa de oração, precisa de perdão, precisa do teu toque, Senhor, e só o Senhor pode operar. Eu oro no nome de Jesus, que as tuas mãos estejam sobre cada vida, cada coração, e a tua palavra que não volta vazia, ela continuará fazendo agora e cada dia uma obra poderosa, porque a tua palavra é viva e eficaz. Haja libertação na mente e no coração, libertação, e que o teu nome seja engrandecido. Ó Senhor Jesus, visita as casas, como já foi clamado, que o Senhor continue visitando, trazendo entendimento, libertando mentes, libertando corações, porque a igreja, quando o Senhor toca, libertação acontece. Ele é o dono, Ele nos chama para pastos verdejantes, Ele nos chama para conduzirmos o ritmo do seu nome, cheios do Espírito Santo, conduzirmos o canto de vitória, porque Ele plantou a graça salvadora nos nossos corações. Obrigado por esta bênção, Senhor, por esta reunião, no nome de Jesus. Agora você levante as suas mãos e agradeça ao Senhor, porque você chegou aqui nesta noite. Olhem para mim aqui, irmãos. Por favor, antes da bênção apostólica. Esses dias eu mandei essa palavra para uma pessoa e o Senhor traz aqui. Essa pessoa recebeu, foi tocada, foi visitada, teve seus olhos abertos pelo telefone, pela mensagem. Há alguém aqui. Eu quero falar sobre Ana. Ana, humilhada, pisoteada, mesmo seu esposo concedendo elogio, não, ela era estéril, e a esterilidade naquela época era como uma maldição sobre aquela mulher. Eu disse para aquela pessoa, e digo aqui porque alguém precisa desta palavra, eu disse assim: Ana não desistiu, Ana foi ao templo, Ana ficou lá, não estava preocupada com o horário, Ana permaneceu naquele lugar, e a Bíblia diz que só os seus lábios se moviam. Ela foi tida como bêbada, ela foi acusada dentro do templo, mas ela não arredou o pé, porque ela estava diante de Deus. Quem está diante de Deus não arreda o pé, e as acusações vêm e continuam em pé, diante daquele que manda, diante daquele que tem todo o controle. E aí o que aconteceu? Ela saiu de lá, e o texto diz que o semblante dela já não era mais de tristeza, porque ela foi visitada por Deus. Eu digo para este irmão ou irmã: o Senhor já visitou a tua vida, e o teu semblante não é mais de tristeza, porque o Deus de Ana está aqui nesta noite. E ela foi, e Samuel nasceu, e ela voltou e entregou, não ficou titubeando, e quando ela entrega, sem nenhuma promessa do céu, ela foi mãe mais uma vez, mais outra vez, mais outra vez. Ela foi mãe durante mais 5 bebês, porque Deus é assim. Nada de barganha com Ele, nada de conversa fiada. Entrega o teu coração, entrega a tua vida, porque Ele domina sobre tudo. E daqui a pouco nós vamos morar com Ele, irmãos. Já pensou? Um só rebanho e um só pastor. E Deus enxugará dos olhos. E o reencontro com aqueles que já estão lá. Mas eu fico pensando, quem é que eu vou abraçar primeiro? Tá? Vai ser um abraço monumental. Vai ser um negócio. Bom, deixa eu parar. Deus te abençoe. Levante as tuas mãos. Obrigado, Senhor. Cada coração voltará para a sua casa, o Senhor continuará falando, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso. Em nome de Jesus. Irmãos, no amor de Deus, na graça de Cristo Jesus e na comunhão do Espírito Santo, nós nos despedimos. Mas cante comigo ainda. Alguém aqui quer te ouvir, Senhor. Alguém que quer teu amor, Senhor. Alguém aqui precisa de alguém aqui
quer perdão. Diga assim: no amor de Deus, na graça de Cristo Jesus e na comunhão do Espírito Santo, vou para minha casa, para os meus, no nome de Jesus. Dê um abraço a mais alguém aí, vamos na paz.